Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria ter uma voz de locutor assim, mas se pode ter tudo para mim. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no Aurora. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu sei que a maioria de vocês sabe, tá certo? Mas a gente vai tentar só organizar o conhecimento para ver, né, como é que nós estamos sendo encaminhados para as nossas atividades hoje, né, no estágio atual da Terra do Meio Espírita e mais na frente, né, com relação a toda a comunidade. Tá? Nós vamos falar um pouquinho não do Paulo Estevam, porque Paulo Estevam é o nome do livro e o nome do centro, mas do Paulo de Tarso e do Bezerra de Menezes, mais no final, tá certo? O Sérgio me liberou até às 9h30, tá certo? Mas então vamos lá. As primeiras civilizações da humanidade, né, elas surgiram na região do norte da África e naquela região que hoje nós chamamos ali de Mediterrâneo, Oriente Médio, seja o nome, certo? Essa distribuição dos continentes, segundo as informações que a gente tem, não era bem assim, era um bloco só que foi se dividindo, se afastando pelos movimentos das placas, tá certo? Tá? E deram origem aos continentes que hoje nós conhecemos, tá certo? E nós sabemos que a nossa vida como humanos não começou na Terra. Está uma colocação que está em O Livro dos Espíritos. As nossas primeiras encarnações no gênero humano não se deram na Terra. Nós somos espíritos, né, multimilenários, já tivemos experiências no reino. Quais são os reinos da natureza? Mineral, vegetal, animal e reino humano. Dizem os especialistas, não sou eu que digo, tá certo? Que no gênero humano existem os graus também de evolução. Primeiro a gente vem como mulher, depois evolui um pouquinho e vem como homem. Não é isso? Não, né? Só ver se a gente é maioria aqui, senão a gente apanha, né? Mas não, estou brincando. Na verdade, né? Nós estamos vivenciando nossas experiências desde há muito tempo. Certo? Então, quando o sistema solar foi construído de modo a oferecer novas oportunidades de vivência, não só para nós, né, mas para todos os companheiros que já chegaram no nosso estágio, tá certo? Nós somos trazidos para cá e começamos, então, a povoar o planeta. Certo? Então, informação interessante, nós não nascemos, né, como animais, nos tornamos homens ainda. Nós não passamos do reino animal para o luminal aqui na Terra. Isso aconteceu em outros locais, né, do universo, não foi aqui. Informação dos espíritos. Certo? Então eles escolheram uma região para começar a fazer as primeiras experiências, tá certo? E a partir daí houve todo um espalhamento do homem por sobre a Terra, tá? E as diferenças climáticas e geológicas acabaram dando as diferenças de raças que nós temos hoje aqui. Certo? Mas as primeiras experiências se deram nessas regiões. E é natural, é lógico, né, que as primeiras informações também chegassem nessa região. Então nós tivemos ao longo da nossa existência como humanos aqui na Terra uma série de facilitadores do nosso progresso, da nossa evolução. Tá? Nós somos orientais ou ocidentais? Ocidentais, por que nós somos ocidentais? Porque não somos orientais? Não, certo? A gente vai ver por que, né, esse nome também. Mas nós fomos catequizados, certo? Nas nossas últimas andanças aqui na Terra pela Santa e Madre Igreja Católica, certo? Então nós temos todo, né, um arcabouço antigo, e o nosso livro sagrado é a Bíblia.
certo? Outros povos das regiões orientais têm outros livros sagrados, certo? Então a gente vai falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu ao longo das nossas encarnações. Qual foi o primeiro facilitador que Deus enviou para começar a nortear os nossos passos rumo ao progresso? Hein? Moisés? Sim ou não? Qual foi o primeiro? Moisés? Quem dá uma? Duas? Quem dá mais? Na verdade, o primeiro facilitador é um cara meio desconhecido para nós, tá certo? Chamado Abraão. Certo? Quem sabe alguma coisa de Abraão? Rapidinho, eu tenho até 8h30 só. Vamos lá. Abraão foi um dos primeiros patriarcas, tá? Citada no livro da Gênesis, a partir do qual se desenvolveram 3 das maiores vertentes religiosas da humanidade, tá? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Interessante, né? O islamismo também vem, né, da mesma raiz, mas houve uma separação, uma divisão, tá? Então vamos lá. Qual foi, tá certo, o papel de Abraão? Opa, desculpa. O principal papel dele foi o incentivador do monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença na existência de um único Deus. Rodeado de povos politeístas, os hebreus, tá, começaram a levantar a bandeira do monoteísmo, e o principal levantador, né, dessa bandeira foi Abraão. Abraão fez, tá, uma série de incursões no seu povo, pregando essa bandeira. Foi um acordo que ele fez com os amigos espirituais. Prometeram para ele que se ele divulgasse essa ideia, conseguisse colocar essa ideia na cabeça dos seus conterrâneos, tá, ele teria uma posteridade tão grande quanto o número de estrelas no céu. Hoje na cidade a gente quase não vê estrelas por conta da luminosidade da cidade, mas quem vai para o campo, para o sítio ou para a praia distante, percebe que o céu é cheio de estrelas. Para uma época em que se media a potência de um homem pelo número de filhos que ele tivesse, certo? Uma posteridade tão grande quanto as estrelas, o número de estrelas no céu, era uma promessa tentadora. E Abraão assume então esse papel e começa a divulgar entre os seus conterrâneos, entre os seus companheiros de jornada, a ideia do monoteísmo. Tá? O livro da Gênesis fala uma série de coisas, inclusive que Abraão foi quem levou o pessoal para o Egito por conta de uma seca que deu na região e o pessoal não tinha que comer. Tá? Certo? Então quem levou os hebreus para o Egito, não como escravos, mas como trabalhadores, tá? Foi Abraão. Certo? Quando foi que viveu Abraão? Vocês sabem, né? Em torno de 1800 a 1600. Tem uma coisa errada com esses números aí, né? São números que contam o tempo antes de Cristo, então, quanto maior o número, mais antigo, né? Tá certo? Quantos anos teria Abraão pela essa contagem aí? Hein? 170 e poucos anos, tá certo? É aquelas histórias do Matusalém, né, que o pessoal dizia que a antiguidade o pessoal vivia mais, tá certo? Pelas informações que a gente tem, certo? Na antiguidade as doenças acabavam com a vida do homem muito mais rapidamente do que hoje. Hoje a vida média do brasileiro quanto é que está? 70 e poucos anos? Hein? 70 e poucos. Há uns anos atrás era 65, certo? Aí eu já emplaquei 61, tá certo? Então tem um tempinho, se eu estiver na média, tá certo? Tá? Mas na verdade esses números são números apenas históricos, tá? Não existe, segundo as informações que a gente busca, nenhum registro físico da existência de Abraão, tá certo? Então o que é que Abraão fez? Começou a pregar a ideia do monoteísmo.
tinha que formar um grupo de monoteístas que acreditavam na existência de um único Deus, para que esse conhecimento servisse de base para a nova sociedade que estaria se implantando no planeta e que teria então, tá certo, a tarefa de levar isso para o resto do mundo, que não era monoteísta, mas sim politeísta. Tá? Não tinha muita gente naquele tempo não, mas ia chegando gente, tá certo? Então eles estavam preparando a base para a condução da humanidade rumo a dias mais melhores. Tá? Qual foi o segundo? Moisés. Tá? Quando é que Moisés esteve por aqui? Opa, eu sou ruim aqui, desculpe. Moisés viveu entre 1390 e 1270. De novo, são números, né, que dão uma idade muito grande para Moisés. 100 e tantos anos. Na verdade, né, a gente sabe que isso é só uma coisa histórica. Certo? E o que é que fez Moisés? Qual foi o grande papel de Moisés? Libertou os hebreus do Egito? Só isso? Mais nada? Hein? Eu não estou ouvindo vocês não, acho que é o microfone. Recebeu as tábuas da lei. Certo? Vejam que interessante. Primeiro chega Abraão, reúne aqueles espíritos que já vieram de outro planeta, nós com nós, tá certo? Já tinham algumas ideias, já tinham inteligência desenvolvida, e eles começam então a plantar as bases, tá, de uma sociedade não religiosa, mas uma sociedade consciente do seu verdadeiro papel, tá certo? Tá? Daquilo que nós viemos fazer aqui. Então Abraão começa com o monoteísmo, então vem Moisés, tá certo? Tira o pessoal do Egito, tá? Porque eles já estavam se tornando politeístas, porque os egípcios eram politeístas, eles tinham vários deuses, e com a convivência, né, diária dos hebreus e dos egípcios, a coisa estava se perdendo. Então era necessário tirar aquele pessoal de lá. Eles precisavam ser de novo colocados, tá certo, sob a condição de monoteístas para poder continuar o trabalho de divulgação desses postulados para o resto da humanidade. Eles eram apenas um povo, uma pequena parte da população, tá certo? Por isso que começou a se criar a ideia de que eles eram o povo eleito, o povo de Deus, tá? O que gerou confusão, mais confusão por conta do orgulho e da vaidade, tá certo? Então os profetas que vieram foram reforçando essa ideia. Então Moisés tem a tarefa de tirar o povo hebreu do Egito e voltar com eles para um lugar onde eles teriam condições de habitabilidade, reprodução, tá? E espalhamento. A ideia era gerar uma população suficiente para se espalhar pelo mundo e começar a propagar essas ideias para o resto da humanidade. Isso é uma técnica didática. A coisa não foi feita por acaso, tá certo? Tem todo um planejamento espiritual para a nossa evolução, para o nosso progresso. Nós não somos largados aqui e a gente se vira. Tá? Tem toda uma grade curricular que está sendo colocada para a gente, pouco a pouco. Tá? Certo? Então Moisés tira o pessoal de lá e deve levá-los para uma terra prometida, onde eles, se localizando ali, atenderiam à orientação básica divina, que era crescer e multiplicarmos. A ideia era essa, que eles se multiplicassem, que eles gerassem filhos e mais filhos, para que esses filhos gerassem filhos e mais filhos, e a posteridade tão grande quanto as estrelas do céu fosse a promessa cumprida, tá certo? Com relação à orientação dada a Abraão. Os amigos virtuais queriam que essa população crescesse e se espalhasse pela terra. Tá? Então Moisés recebe, tá? Assim que sai do Egito, tá certo? A lei divina. O que é que significa a lei divina? Era um código
código de conduta que os homens deveriam colocar em prática aqui na terra. Era um código de conduta civil, de comportamento, de atitudes do homem para com o homem. Tá? Se nós formos lá em Kardec, tá certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que a lei de Moisés é composta por duas partes: a lei de Deus recebida no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés. O pessoal estava mal acostumado no Egito, tinha uma série de mordomias, e agora eles tinham que lutar pela sua sobrevivência. A terra prometida, onde haveria, né, leite e mel, não era tão fácil, né, de ser cultivada para que essas dádivas acontecessem. Tinha que trabalhar duro. E Moisés então começa a organizar o povo de maneira disciplinar, e ele foi duro. Ele tinha que ser um cara durão, porque a coisa estava frouxa. Lá no Egito não tinha nenhuma orientação religiosa nesse aspecto, tá? Então ele começa a promulgar leis, e começa a colocar a ideia de Deus vingativo, de Deus cruel, que se o cara não seguisse a lei, era punido não só na segunda, mas também na terceira geração. Só de passagem, veja que interessante, né? Esse conceito é um conceito espírita. Se eu cometo um erro, eu serei punido na terceira, ou na segunda, ou na terceira geração. Quem é que volta na segunda ou na terceira geração? Nós. Eu desencarno, passo um tempo no mundo espiritual, na segunda ou terceira geração da minha família eu retorno. E retornando eu recebo de volta, né, as recompensas ou as complicações, as consequências do que eu fiz. Né? Bacana, né? Ler essas coisas e entender por que Deus punia na segunda e na terceira, não punia na hora, punia depois. Então, a lei de Deus é inalterável, os 10 mandamentos. Tá? A lei civil de Moisés, ela era apropriada àquela época, aquelas condições de adaptabilidade, tá certo? Então, a lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos, certo? O primeiro é... eu quero que vocês falem alto, gente, eu sou meio surdo. Eu tinha certeza que vocês iam errar, mas... Certo? Quanto tempo a lei está aqui com a gente? Hein? A lei de Deus está conosco quanto tempo? 2000 anos de Cristo para cá, mais 1600, 1700 anos de Moisés, 3600 anos, 3700. A gente ainda não aprendeu. Praticar então o tempo fora. Lá vai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros, monoteísmo, diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas embaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos. É a volta ao monoteísmo, que é a tarefa principal de Moisés. E o engraçado é que enquanto ele vai lá no monte, fica lá recebendo as tábuas da lei, o pessoal lá embaixo preocupado faz o quê? Junta todo o ouro que tem, eles trouxeram, derretem e fundem o quê? Bezerro. Bezerro era um deus egípcio. Moisés fica muito grosso. Quando ele desce e vê aquilo, ele fica danado, sabe? Pega as tábuas da lei e quebra na cabeça do pessoal. Não foi isso que acontece? Pelo menos o filho dos 10 mandamentos ele faz isso, ele joga as tábuas da lei por revoltado, tá certo? Vejam vocês que essa história de amar a Deus acima de todas as coisas não está aqui não. Onde é que vocês arrumaram isso? Mais para frente? Vamos lá, gente. Então agora eu vou perguntar o segundo vocês sabem. Eu sabia que tinha o que quer dizer. Então vamos lá ver, tá certo? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E o terceiro? Quem acertar ganha aquele livro que o dono perdeu, não ganha buscar mais.
Eu sei disso, tá certo. Vamos lá. O terceiro, gente. Lembra de santificar o dia de sábado. Interessante esse mandamento. O que quer dizer isso, hein? Quantos dias tem a semana? 7. Tá certo? Naquele tempo também tinha 7? Sim ou não? Por que a semana tem 7 dias? Vou pegar o pessoal aqui da Smart, vamos lá. Por que a semana tem 7 dias? Ai, os católicos estão aqui, ó. Por que Deus fez o mundo em 7 dias? Por que a semana tem 7 dias? Porque é um número mágico, cabalístico? De novo, pelo fato de morar na cidade, termos televisão e outras coisas, a gente não observa os sinais do céu. O que é que muda no céu a cada 7 dias? A lua. A lua. Eles contavam a passagem do tempo pelas fases da lua. Então a cada 28 dias começava de novo o ciclo lunares. Então a contagem do tempo era a contagem pelas fases da lua, porque o dia era tudo igual, mas a noite não. Vocês nunca assistiram filmes americanos quando os índios dizem, olha, eu vou lá caçar e volto daqui a 3 luas. Que diabo é 3 luas? Na verdade são 3 semanas. 3 semanas. Tá? Com as folhinhas, calendários, celulares, computadores, a gente não mais presta atenção nisso. Tá? A gente conta, né, os dias pelo calendário. Mas ainda hoje os calendários trazem as fases da esse terceiro universo, eu acho que é uma comunicação amiga. Não. Na verdade, o que é que ele queria? O que é santificar? O que é santificar? É tornar o dia santo, tá? O dia destinado às coisas de Deus. Então Moisés estabeleceu o domingo nosso aqui, tá certo? Que lá para eles era o sabá. Nesse dia não se trabalha, não se colhe, não se alimenta animais, não se faz nada. O dia é para você ir para os estudos da lei. Você vai conhecer a vontade de Deus. Não é só os 10 mandamentos, mas muitos profetas chegaram e foram trazendo informações. Essas informações eram discutidas nos templos, nos cultos. Então o pessoal tinha que parar de trabalhar e ir para o templo, para estudar a lei divina, ou a Torá. Então santificar o dia de sábado não é ficar orando, rezando, não. É ficar estudando. Tá certo? Com o tempo, o sábado se tornou domingo, tá certo? Que em latim, Domini Dei é domingo, né? O dia do Senhor é Domini Dei, e virou, né, com o tempo domingo. Tá certo? Em inglês, domingo é Sunday, porque é o dia do sol. Tá? Então, para nós, latinos, o domingo se tornou o sábado dos judeus. Eles comemoram o sábado, nós comemoramos o domingo. É o dia da gente ir para a missa. Era o dia que todo mundo ia para a missa. Eu me lembro quando eu era criança, 6 horas da manhã, começava a tocar o sino da igreja lá em Osasco, São Paulo, chamando os fiéis para a missa. Certo? Hoje em dia você tem missa todo dia, toda hora, facilitar, né, a chegada dos fiéis na igreja. E nós, espíritas, temos também as nossas reuniões semanais. Certo? Por quê? Somos oriundos do catolicismo, onde tinha uma programação voltada para o estudo religioso em determinados dias. Tá? E foi graças a esse sincretismo, essa junção religiosa do catolicismo com a doutrina, que nós temos hoje a maior população espírita de todo o planeta. Nós temos ainda a água benta, água frutificada, nós temos a imposição de mãos, que é o passe, tá certo? Coisas que vieram do catolicismo e nos ajudaram a manter um vínculo um pouco mais forte com a questão religiosa. Mas eu volto a colocar para vocês, esse código de conduta não é religioso, ele é moral.
É a atitude que você deve ter para com o seu povo, certo? Deus, em todos os dias, em todos os momentos. Então esses 3 primeiros mandamentos são realmente a nossa relação com Deus. Reconhecer que Ele é o Senhor, que é o único Deus, certo? Não usar seu santo nome em vão e pelo menos uma vez por semana estudar a sua lei. Ele não está pedindo que ele se torne ali, tá certo? Preso na lei, mas estudioso também. Tá? Esses 3 mandamentos foram o que foram resumidos por Jesus quando a discussão com o doutor da lei, em amar a Deus acima de todas as coisas que vocês colocaram. Tá certo? Mas não tem nada a ver com Moisés. E o 4, olha aí, muito bem, gostei das suas aulas de catecismo. Honra o teu pai e tua mãe a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te dará, a promessa da terra prometida, da Canaã, certo? Não matarás, coisa que a gente não faz, tá certo? Não matarás aí não significa não matar outro homem, né? Tá certo? Nós ainda estamos em dívida com essa lei com relação aos animais e outras coisas, mas ainda faz parte do tempo. Não cometerás adultério. Esse nós estamos, ó. Hein? Nossa mãe, essa aí, tá certo, é complicado. As novelas de hoje ensinam aos nossos filhos, tá certo, que isso é natural. É lamentável, mas é realidade. Não roubarás, certo? Os nossos políticos colocam isso em prática, né? Todos os dias, e muitos de nós também, lamentavelmente. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. A fofoca já era proibida naquele tempo e ainda hoje. Porque prestar falso testemunho não significa você mentir só, mas também fazer fofoca, certo? Tá? Não desejarás a mulher do teu próximo, principalmente quando o próximo está próximo. Tá? Mas eu proponho que isso seja mudado, tá certo? Por questão de igualdade de direitos entre homem e mulher. Não desejarás o marido da tua próxima, porque fica um negócio assim, né? Preconceituoso só contra o homem, tá certo? Tá? Não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem seu carro, nem seu, como é que é? Hilux e outras coisas, tá certo? Ou qualquer outra coisa que lhe pertence. 10 regras de comportamento. Tem alguma coisa religiosa ali? De adoração? Nunca teve. Nós é que distorcemos a coisa. Nós é que, para mantermos o poder de alguns sobre muitos, a gente colocou a coisa assim, sabe, misteriosamente envolvida, tá? Em pecado, em castigo, tá certo? E eu estou falando isso da Igreja Católica, mas eu falo com propriedade porque eu já fui padre várias vezes, em outras encarnações. Então eu sei, né, dos malefícios que a Igreja Católica causou na humanidade. A Igreja Protestante tentou, mas nós somos falhos, se perderam também no caminho. As igrejas evangélicas estão aí, estão fazendo a sua divulgação, estão, mas ainda assim cometem os mesmos erros dos católicos e protestantes. Faz parte do nosso estágio. Nós ainda somos sujeitos a falhas morais, mas os 10 mandamentos são regras de comportamento moral. Não precisa a igreja, não precisa o centro espírita para colocar em prática, não. Tem que ser colocado em prática lá fora. E são regras simples. Não se pede santidade a ninguém aí. Pede que honre o pai e a mãe, que não mate, que não roube, que não preste falso testemunho, mas é que não cobice as coisas dos outros. São difíceis de colocar em prática? Para quem não tem o hábito, para quem se esforça, tá certo? Eu acredito que em 10 a 15 mil anos na frente a gente vai estar colocando isso em prática direitinho. Por enquanto, ainda não. 10 a 15 mil anos. Tá vendo, gente? Tá? Então, nós recebemos de cara, logo de início, o que nós deveríamos estar colocando em prática. Okay. Vocês não podem alegar que esqueceram. Vocês não podem dizer que esqueceram. Ah, mas nós somos espíritas, não temos isso. Temos ou não temos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Kardec foi danado.
Se eu vou pegar os Espíritos, é daqui. Vou colocar logo no primeiro capítulo, porque não vou poder dizer depois que não sabe. Certo? É complicado. A turma cerca a gente tudo quanto é lado. Tá? Essa é a lei de todos os tempos e de todos os países. Tá certo? Aí são colocações de Kardec que vocês têm. Tá? Eu não vou me estender muito nisso não, para a gente chegar um pouquinho mais à frente. Certo? Para dar autoridade às suas leis, certo? Ele atribuiu origem divina às leis civis. Tá? Mas a lei dos 10 mandamentos, a lei das tábuas, realmente é de origem divina. Certo? O terceiro facilitador, hein? Jesus. Quanto tempo depois? Agora é fácil, né? Tem a idade de Moisés, tem a idade de Abraão, certo? Tá? Desde Abraão até Jesus, algo em torno de 2000 anos. Tá? E chega Jesus. Certo? Qual foi a função de Jesus? Só para a gente ver, o mundo não tinha mudado muito tempo nesses 2000 anos, não. A coisa estava ali, ó, ainda circunscrita ao Oriente Médio. Tá? Aí no tempo de Jesus, tá? A coisa está mais ou menos do mesmo jeito, certo? Então Jesus, tá? Os historiadores citam o nascimento dele 8 anos antes da data que nós conhecemos como Natal, e a morte em 36, certo? Depois do seu nascimento. Então Jesus teria, por isso aí, 144 anos. Mas ele morreu com 33? Se alguém achar no Evangelho onde é que está escrito que ele morreu com 33 anos, por favor me avise, que eu todo dia procuro e não acho. Certo? Tá? Então Jesus vem para continuar o trabalho iniciado por Abraão, desenvolvido por Moisés, recebido por Moisés, divulgado por Moisés, tá certo? E qual foi a função dele? O que é que Jesus vem fazer? Cumprir a lei. Não penseis, eu falei para vocês no primeiro capítulo do Evangelho, não penseis que eu vim destruir a lei, vim dar cumprimento. O que significa cumprir a lei, Léo? Tudo bem, tá vendo, família? Deixa aí. Vai estar estudando com ela aí. Tá? Então Jesus vem ensinar. Jesus é um didata por excelência. Tá certo? Vejam que coisa interessante. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se. Então abriu a boca e lhes ensinou. Onde foi isso? Hein? Está escrito aí, gente. Sermão da... Diz Gandhi que se rasgasse todo o Evangelho e deixasse só o sermão da montanha, já seria suficiente para a gente caminhar com segurança. Lamentavelmente, nós também não temos muitas informações acerca do sermão da montanha. Sabe por quê? Porque inventaram que os espíritas tinham que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que Bíblia é coisa de católico e protestante. E dentro da Bíblia tem o Evangelho, então a maioria de nós não lê o Evangelho. A maioria de nós desconhece os fatos corriqueiros da vida de Jesus. A maioria de nós sabe que ele nasceu no Natal e morreu na Sexta-feira Santa. E ressuscitou na Páscoa. Por isso é que a gente compra ovo de Páscoa, né, para lembrar a ressurreição. Não é isso? Sim ou não? Então, na verdade, a gente distorceu a coisa, tá certo? E de uma certa forma a gente menosprezou todo o trabalho que Jesus teve de vir das regiões espirituais mais elevadas, tomar um pouco de carne, né? Certo? Meio ainda, né? Complicado, tá? Para nos ensinar que a gente não aprende. Se a gente não lê, como é que a gente vai aprender? Ah, mas o Evangelho segundo o Espiritismo está aí colocando as máximas do Cristo. É muito fácil ler o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe por quê? Porque Kardec pegou os ensinamentos do Cristo e mastigou para a gente. Pegou a colocação dele, a colocação dos Espíritos e juntou tudo. Quem é de nós que faz reflexões acerca da leitura do Evangelho em si? Quem é que para e lê o Evangelho e reflete no que aquilo diz a você?
que é que você entende, o que é que você compreende, o que você deve usar isso no seu dia a dia. A maioria de nós também não. É muito fácil ser espírita com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero ver vocês lerem o livro dos Espíritos. Vocês leem? O livro dos Espíritos é um livro de estudo e nós não gostamos de estudar. A nossa educação, desde a escola, ela sempre foi para a gente decorar e não aprender. É uma falha da nossa estrutura, mas a gente chega lá. Então vocês, assim como eu, como muita gente, desconhecem os fatos, as lições de Jesus no dia a dia. Certo? O que não deixa de ser extremamente lamentável. Veja que coisa bacana que tem no Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Estava falando para quem? Para quem que ele estava falando? Para a multidão? Não. Para os seus discípulos. Ele não tinha controle sobre a multidão, mas ele selecionou um grupo que deveria segui-lo e aprender. Ele fala para os discípulos. Ele está chamando a atenção dos discípulos para o seu papel. Como chama a nossa atenção, exceto de espíritas, para o nosso papel. Nós somos o sal da terra. Nós temos o conhecimento, temos a informação. Nós temos que passar isso para os outros. Não da boca para fora, mas o nosso comportamento. Como é que diz Bezerra? A palavra convence, mas o exemplo tá? Se o sal perde o sabor, o que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, coisa bacana. Tá? Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não as palavras, não as obras. E glorifiquem vosso Pai que está no céu. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Quem eram os publicanos aqui? O pessoal que coletava os impostos, né? Se saudai apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o Pai, vosso Pai Celeste é perfeito. Veja que ele falava para quem tinha condições. Então a multidão não tinha, a multidão estava lá interessada em se curar, em ver as coisas, em ver fenômenos. Tá? Ele falava para nós: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Vocês fazem isso? Nós fazemos isso? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade, essa frase aqui é bacana, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. O que é isso, gente? A terra não muda de condição, tá certo? Nós não sairemos daqui desse planeta até que cumpramos a lei, até o último ponto, até o último J. A terra não será o reino de Deus, o paraíso, tá certo? O mundo feliz, enquanto a lei divina que está conosco há 2.000 anos, há 3.600 anos seja cumprida integralmente. Tá? Isso não vale só para os espíritas, não vale para toda a humanidade. Vou pular isso aqui, tá? Jesus quebra os paradigmas antigos. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, a coisa agora é diferente. Eu estou mudando os conceitos, eu estou dando novas informações para que vocês reflitam e se comportem de maneira diferente. Tá certo? Tá? Ele fala isso várias vezes. Tendo ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a parte direita, oferece-lhe também a outra. Certo? Isso pra gente é covardia. O cara me bateu, vou oferecer a outra face. Mas não é a face física,
é a face da cordialidade, da tolerância, da paciência, da compreensão, do perdão. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. A gente fazemos isso? A gente não fazemos. Não, gente? Quando Jesus terminou o discurso, tudo isso está no Sermão da Montanha, tá? Certo? Fora aquelas colocações de Kardec. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade. Certo? Nós precisamos ter autoridade moral também para divulgar o Espiritismo lá fora. Porque o pessoal vai dizer assim: fulano, o Sérgio, eu conheço o Sérgio, o cara bebe cachaça, bate na mulher, recebe espanto dos filhos. Como é que ele vem falar essas coisas aqui? Como é que eu vou ser, né, um seguidor da doutrina? Se ele não se modificou, para que serve? Vocês estão vendo a nossa responsabilidade? É a mesma responsabilidade dos discípulos que estavam com Jesus no sermão lá. E o quarto está no final já. Tem 15 minutos, nem certo? Tá? 15 minutos. Quem foi? Kardec. Tá? Quando é que Kardec chega? Hein? Vamos ver só uma coisa interessante. Tá? A coisa foi evoluindo. Tá? Aquela regiãozinha ali foi crescendo com o Império Romano. E o Império cresceu tanto que por volta de 300, 400 o pessoal resolveu dividir para governar melhor. Certo? Tá? Então dividiram o Império em duas partes: do Ocidente e do Oriente. Daí surgiu os ocidentais e orientais. É uma coisa histórica, tá? Foi em torno de 400 depois de Cristo, tá certo? E o que acontece? Aquela regiãozinha ali se torna pequena e o pessoal começa a se espalhar. Quem devia fazer isso eram os hebreus, que depois se tornaram judeus, mudaram o nome, tá certo? Fizeram, não aceitaram a tarefa, não cumpriram a tarefa, tá certo? Se dispersaram, tá? Quando a guerra, a Segunda Guerra, tá? Chegou, eles acabaram tendo uma dispersão, se espalharam pelo mundo, mas ainda continuam esperando o Messias. Perderam o bonde da história, lamentavelmente perderam, tá? Então nós já estamos, né, com o planeta já bastante habitado, tá certo? E olha nós ali na América do Sul, tá certo? Quem foi que veio para a América do Sul ensinar essas coisas para a gente? A Igreja Católica, através dos jesuítas, né? Tá certo? Francisco está aí, né, voltando ao poder, tá certo? Os jesuítas sempre foram um grupamento dentro da Igreja Católica que manteve o seu poder, não se subjugavam ao Papa, certo? O chefe dos jesuítas era chamado de o Papa Negro, não porque ele era negro, mas porque as roupas jesuítas eram negras, tá? Então vamos lá. Kardec chega em 1804, parte em 1869. Veio fazer o quê? Veio codificar a informação dos Espíritos. Assim como Moisés codificou a lei divina, certo? E os evangelistas codificaram os ensinamentos de Jesus. Jesus nunca escreveu nada, né? Foi escrito só depois, muito depois, tá certo? Quase 670 anos, tá? Depois da sua morte, o pessoal começou a fazer cartas, orientados por amigos espirituais. Quem leu Paulo e Estevão sabe disso, tá certo? Foi muito trabalho para manter quase sem alterações as palavras de Jesus. Teve muita alteração, a Igreja Católica lamentavelmente usando o poder, tá certo? Mudou muita coisa, mas a gente se salva, né? Bastante coisa interessante. Então Kardec chega aí, tá certo? No século 18 ou 19? Hein? 19. Eu sempre me enrolo com essas coisas. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Esse livro está em Obras Póstumas. Já leram Obras Póstumas? Não. Tá? Kardec desencarnou e acharam um monte de coisa escrita no seu escritório. E fizeram uma seleção e publicaram. Então não são obras feitas por Kardec. Então não são obras póstumas.
São obras que foram publicadas depois da sua morte. O nome dá a entender errado, né? Tá certo? Mas a publicação foi póstuma, a morte de Kardec. Tens razão em afirmar que não és indispensável. Só és ao ver dos homens, porque era necessário que o trabalho da organização se concentrasse nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Então, vocês podem perceber que Abraão foi solitário, Moisés foi solitário, Jesus foi solitário e Kardec foi solitário. Mas ele teve a informação de que enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, é, pois, necessário que seja o único em evidência. Não é o único, é o único em evidência que está aparecendo. Fazia-se mistério uma bandeira em torno de qual pudessem agentes agrupar-se. Era preciso que te considerassem indispensável, para que a obra que te sair das mãos tenha mais autoridade no presente e no futuro. Era preciso mesmo que temessem pelas consequências da tua partida. Tá certo? Quem lê as obras de Kardec, posso ver que o pessoal tinha muito medo. Se Kardec morresse, quem ia ser o chefe do espiritismo? Tá? Eu vou pular isso aqui, tá certo? Desculpa aí. Então, quando Moisés esteve aqui e gravou as tábuas da lei, tá certo? E começou a promulgar a lei civil para disciplinar o povo, ele tinha ajudantes. Ele tinha seguidores, tinha os sacerdotes, ele estabeleceu o culto, tá certo? E fez uma série de coisas para manter o povo dentro da lei, tá? Para organizar o seu trabalho. Quando Jesus esteve aqui, tá certo? Ele deixou os seus discípulos responsáveis pela divulgação do seu evangelho, da sua boa nova, das suas informações, tá certo? Mas o pessoal começou a se perder. Ficaram na casa do caminho, lá em Jerusalém, tá certo? E não saíam do canto. Era preciso que o Evangelho fosse pregado a todos os povos. Tinha que ter alguém que fizesse esse trabalho, tá certo? De divulgação fora do judaísmo. E esse alguém foi quem? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era judeu, romano por título, ele comprou um título de cidadão romano. E tinha um trânsito muito intenso, tá certo? Em todas as comunidades. Então ele foi escolhido para ser o organizador do cristianismo. Tudo aquilo que aconteceu, a depredação de Estevão, tá certo? A perseguição aos judeus, tanto que culminou na sua ida para onde? Qual foi a cidade que ele foi, que ficou cego no caminho? Damasco, isso, a estrada de Damasco, é o nome do livro, né? Tá certo? Tudo isso foi trabalhado para que ele chegasse ao ponto, né, de conhecer o cristianismo, compreender, recordar a sua tarefa, recordar o seu papel. Ele vai para o deserto, fica alguns anos lá refletindo, se preparando, esquecendo aquela história de um moço rico, tá? E se preparando para divulgar o cristianismo. Então Paulo de Tarso foi o trabalhador da unificação. O que significa unificação? É você unificar as coisas de modo que todos tenham as mesmas informações. Não é a mesma conduta, não é o mesmo comportamento, não é o mesmo ritual, mas tem uma unidade de pensamento. Tá? Não é uniformização, é unificação. Então Paulo de Tarso é o maior divulgador do cristianismo que nós já tivemos aqui na Terra. Certo? Tá? Então Jesus esteve aqui entre 8 e 36, tá certo? Paulo de Tarso esteve entre 5 e 67. Então ele e Jesus foram contemporâneos, estiveram, né, vivos no mesmo tempo, tá certo? Mas não se encontraram. Paulo de Tarso nunca conheceu Jesus em vida. Quando ele chegou de Roma para Jerusalém, Jesus já tinha sido morto na cruz. Ele começa então a trabalhar contra o surgimento dessa doutrina nova que era contrária aos pensamentos judeus. Mas eles foram contemporâneos. E ele faz um trabalho magnífico, ele funda a igreja em tudo quanto é lugar. Naquela região ali, tá certo? Da Ásia Menor, tá certo? Do Mediterrâneo. Tá? Mas para quem não tinha carro, nem ônibus, nem avião, andava a pé, ou, tá certo?
de navio para cruzar as regiões molhadas, ele fez um trabalho muito intenso. E foi até o fim, tá certo? Divulgando a ideia do cristianismo, do Cristo vivo e não do Cristo vivo. Então ele fez um trabalho de unificação que gerou o que nós chamamos de Igreja Católica hoje. Tá? Foi ele quem foi o trabalhador nessa área. Certo? Kardec foi em 1804 a 1869. Qual é o país que tem o maior desenvolvimento espírita do mundo? Hein? Brasil. Tá? O Brasil. Graças a quem? A um cara chamado Adolfo Bezerra de Menezes. A maioria de nós talvez não saiba disso. Tá? Vejam que eles também foram contemporâneos, mas não se conheceram. Bezerra toma conhecimento do Espiritismo através da leitura de um livro dos Espíritos, tá certo? Já na idade adulta, Kardec já tinha desencarnado. E assim como Paulo de Tarso, ele teve a tarefa, teve a missão de reunir os espíritas de maneira unificada e não uniformizada. E ele trabalha então para a fundação da Federação Espírita Brasileira, para a organização do movimento, e até hoje, ainda desencarnado, ele continua fazendo, tá certo? O trabalho de unificação dos espíritos, de unificação do espiritismo. Tá? Então são trabalhadores que vieram com tarefas específicas e que muitas vezes não são observados de maneira correta por nós. Nós não temos a noção do trabalho de Paulo de Tarso. Quem lê o Atos dos Apóstolos e as Epístolas, vê que Paulo sofreu muito, foi apedrejado, foi esculhambado, foi expulso, mas não desistiu. E Bezerra de Menezes também foi. Tá? Muita gente se revoltou com a confissão de fé espírita que ele fez, mas ele não teve medo de fazer isso. Tá? E não teve medo também de mostrar nas suas obras que ele realmente era um seguidor do Cristo. E foram esses dois números tutelares, foram essas duas pessoas que deixaram a Terra do jeito que ela está hoje. Com as informações espíritas de maneira bem esclarecidas, tá? Fincadas, vinculadas, tá certo? Ao Evangelho de Jesus. Eu não estou falando de igrejas, eu estou falando de ensinamentos morais, de coisas que dizem ao nosso respeito, tá certo? Tá? Na nossa vida.